Muito bem, queridos irmãos. Eu quero convidar você e te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Temos estudado as festas do Senhor. Já vimos a festa da Páscoa, símbolo de Cristo como nosso Cordeiro, que nos salva com o seu sangue da morte. Vimos, junto com a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, onde é uma festa sem fermento, o pão sem fermento, no símbolo de que nós somos, por causa de Cristo, por causa desse sangue, separados. Vimos semana passada, então, no segundo domingo dessa série sobre as festas do Senhor, nós vimos sobre a festa das primícias. Lembram disso? A festa das primícias. Cristo é a primícia dos que dormem. Assim como o judeu levava na colheita da cevada os primeiros frutos no símbolo de gratidão e os frutos mais bonitos, na expectativa de que toda a colheita fosse assim, Jesus Cristo também é a primícia dos que dormem, aquele que ressuscitou primeiro numa qualidade, ressuscitou primeiro com um corpo glorificado, e um dia você e eu ressuscitaremos, ou transformados seremos iguais, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Uma festa que aponta para isso. Páscoa, primícias. Hoje nós vamos ver uma quarta festa, a festa do Pentecostes. Vamos ler aí Levítico 23, 15 a 22. Levítico 23, 15 a 22, que diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de uma efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeitos de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica, uma oferta que é de louvor, de gratidão. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo para todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas pela vossa cega, mas para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa é a quarta festa, a festa do Pentecostes. Irmãos, ao abrirmos então a palavra e lermos aqui Levítico 23, nós somos convidados para olhar para um calendário de festas que à primeira vista parece tão distante de nós, né? Olha, você vai ter essa festa
da colheita, das primícias, mas depois você vai contar 7 semanas inteiras, mais um dia, que dá 50 dias, cai no domingo. Nesse dia vai ser a festa de Pentecostes. Pentecostes porque é 50 dias depois da Páscoa e tal, e vai ter novilho. Quando a gente olha esse calendário com essas ofertas, esse sacrifício, não parece algo muito distante de nós? É até meio complicado ler, não é? Faz isso, faz aquilo. A nossa Bíblia, então, que é revista e atualizada, ela é excelente, mas ela ainda traz essas palavras difíceis do nosso português. À primeira vista, pode parecer distante da nossa realidade. No entanto, estas celebrações não são apenas datas antigas, elas revelam o plano redentor de Deus ao longo da história. Nós vimos a Páscoa, pão sem fermento, vimos a festa das primícias, e antes de mergulharmos mais nesse texto de hoje, eu quero convidar você a pensar em 3 questões, 3 perguntas. Primeira pergunta, sobre gratidão. Será que a nossa gratidão a Deus é proporcional à colheita que Ele tem nos dado? Ou nos lembramos dele apenas nos momentos de escassez? Quando você agradece a Deus, você realmente agradece, potencializando a gratidão diante de tudo que Deus te dá? Ou você só lembra de tudo que Deus te dá no dia que alguma coisa falta? A gente devia ser grato o tempo todo, o máximo possível. Segunda pergunta, sobre a nossa aceitação. É possível apresentar a Deus uma vida ainda imperfeita? É possível apresentar a Deus uma vida em processo, uma vida ainda marcada por falhas, por incompetência, por limitações, e ainda assim sermos aceitados por Deus, ou sermos aceitos por Deus? Você acha que é possível a gente chegar diante de Deus todo imperfeito e Deus mesmo assim receber a gente? Isso é possível, sim ou não? Todo mundo está balançando a cabeça assim. Que bom que vocês estão balançando a cabeça assim, porque essa resposta é essa mesmo. Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais detalhes. Terceira pergunta, sobre a nossa unidade, sobre a nossa comunhão. O que faz com que pessoas tão diferentes, com histórias tão distintas, sejam unidas em um só corpo diante de Deus? O que é que une você e eu aqui na igreja? O que é que une cada um de nós e todos nós no corpo de Cristo? O que é que nos une? Nós vamos ver isso hoje também. Então nós vamos ver um pouquinho sobre se a nossa gratidão é proporcional à nossa colheita. Nós vamos ver se a nossa aceitação diante do Senhor requer 100% de santidade, ou a gente pode chegar até Deus do jeito que a gente está. E terceiro, o que é que nos une? Ou melhor, quem é que nos une? A resposta a essas perguntas estão nessa festa, na festa do Pentecostes. E hoje veremos que ele não é apenas uma celebração judaica, essa festa não é apenas para os judeus, mas se está na palavra de Deus é para você e para mim hoje. Também o Pentecostes não é apenas um evento limitado que aparece em Atos capítulo 2, não aparece lá? No dia de Pentecostes, o que é que aconteceu com a igreja? O Espírito Santo veio sobre a igreja, que nós vamos ver que o Pentecostes ele não está limitado àquele dia, mas ele alcança você e a mim hoje, alcança a igreja de Jesus hoje e vai alcançar até Jesus voltar. O Pentecostes revela a provisão de Deus, revela a vinda do Espírito Santo, revela a formação da igreja. Vamos examinar então esse texto, Levítico 23, 15 a 22, e vejamos como essas sombras, esses tipos lá do Antigo Testamento apontam para a Nova Aliança. Então nós vamos ver algumas lições brevemente aqui. Primeira lição, a festa da provisão. Gratidão pela colheita. Versículo 15 e 16. Este dia também era chamado de festa das semanas. Por quê? 7 semanas
depois da Páscoa. Era celebrada, então, 7 semanas após, na verdade, a festa lá das primícias. Após aquela, lembram? Estava tudo junto lá, Páscoa, pães nos primícias, 50 dias depois, então, Pentecostes, que significa 50º. O 50º dia. E caía em que dia da semana? Primeiro dia da semana, domingo. Era o encerramento da colheita do trigo. Lembra que na festa das primícias, qual era a colheita? Colheita da cevada. E agora no Pentecostes encerra qual colheita? Colheita do trigo. O povo trazia ao Senhor uma nova oferta de manjar, oferta de alimento, como expressão de gratidão e de dependência. Assim como lá na festa das primícias, eles ofereciam um feixe acabei de falar aqui, esqueci, de cevada, obrigado. Agora eles vão oferecer um feixe de trigo ao Senhor, uma oferta de gratidão, de louvor, de dependência do Eterno. Aqui aprendemos algo fundamental nessa festa de gratidão pela colheita, nessa festa da provisão, é que o povo de Deus não celebra apenas a salvação. O povo de Deus celebra e cultua a Deus pela provisão de cada dia. Nós não apenas oramos assim, Deus, obrigado porque eu vou para o céu. Deus, obrigado porque eu vou para o céu. Não, a gente olha e diz o quê? Deus, obrigado porque eu tive um cobertor essa noite. Obrigado porque eu tive pão nesse dia. Obrigado porque eu tenho uma roupa para vestir. Essa festa nos lembra que nós não apenas cultuamos a Deus pela esperança da vida eterna ou pelo porvir. Nós adoramos a Deus pelo que Ele tem nos provido hoje e continua provendo até a volta do Senhor Jesus. Para nós, a cada dia do Senhor, a cada dia de domingo, nós lembramos algumas coisas tão especiais. Não lembramos? A ressurreição de Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a formação da igreja. Então nós nos reunimos aqui não apenas para agradecer a Deus a provisão que virá no novo céu e na nova terra, nós nos reunimos aqui para celebrar as grandes provisões de Deus todo o tempo para nós. Da ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo e a formação da igreja. A festa do Pentecostes, versículo 15 e 16, aponta para uma festa de gratidão pela colheita, pela provisão do Senhor. Nós então vivemos constantemente em qual ritmo? No ritmo da festa de Pentecostes. Porque todo dia nós temos coisa para agradecer, não temos? O trabalho, a família. Todo dia nós temos que viver no ritmo da festa de Pentecostes. Segunda verdade para o nosso coração. A primeira é que a festa da provisão e a gratidão pela colheita. A segunda verdade, o segundo ensino aqui é sobre os pães levedados, no versículo 17. Lê o versículo 17 junto comigo. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de uma efa de farinha serão. Agora presta atenção nessa expressão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Segundo o ensino para nós é sobre os pães levedados. Uma vida imperfeita apresentada a Deus. O que é pão levedado, irmãos? Se a gente viu que na festa dos pães árvores era pão sem fermento, na festa de Pentecostes, eles apresentavam a Deus pães, mas agora o que tinha nesse pão? Fermento. Aqui encontramos um detalhe surpreendente, diferente de muitas outras ofertas, onde o fermento era proibido. Símbolo de santidade, de separação, de vida nova, de vida eterna. Olha, o Cordeiro morreu por mim na Páscoa, então agora a minha vida é santa. Diferente de todos esses momentos, no Pentecostes, Deus ordena que 2 pães com fermento sejam apresentados. Com qual objetivo, irmãos? É porque enquanto a Páscoa enfatiza a pureza e a separação,
o Pentecostes apresenta o resultado da vida cotidiana, uma vida real, uma vida comum, uma vida marcada por imperfeições. Deveríamos ser santos como Jesus? Sim ou não? Sim, nós somos. Deveríamos orar como Jesus? E eu pergunto, nós oramos como Jesus? Deveríamos nos importar com o próximo como Jesus? E eu pergunto, nos importamos com o próximo igual a Jesus? Eu podia continuar a lista aqui durante 1 hora, né? Essa festa do Pentecostes, onde 2 pães eram apresentados e movidos diante do Senhor, né? Pegavam 2 pães do sacerdote e movia para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Enfatiza que o resultado do dia a dia, da vida real, da vida comum, a nossa vida ainda é marcada por imperfeições, irmãos e irmãs. Esses pães representam o povo de Israel nessa época e representam a igreja hoje, representam você e eu. E é aqui que está a beleza do texto. Deus manda trazer não uma vida ideal, porque se Deus só aceitasse a gente na vida ideal, quem é que ia para a presença de Deus? Se Deus só te aceitasse, se você nunca tivesse problema de fé, quando você ia chegar perto de Deus? Se Jesus só te aceitasse quando você nunca tivesse sem pecado, quando que você ia chegar perto de Jesus? Nunca. Mas essa festa nos revela que Deus nos aceita e manda que nos aproximemos diante dele, mesmo que a vida real não seja igual à vida ideal. Não a versão perfeita de nós mesmos, porque nós não temos versão perfeita nessa terra. Mas aquilo que somos, e ainda estamos em processo naquilo que somos. A festa do Pentecostes e esse pão com fermento é você e eu chegando até Deus com uma vida ainda imperfeita, mas chegando-nos até Deus. Então, os pães asmos, levedados, ou melhor, os pães com fermento, levedados, aponta para uma vida imperfeita. Mesmo assim, a vida imperfeita é apresentada diante de Deus. Amém, irmãos? Amém, porque mesmo imperfeito você pode orar. Amém, porque mesmo imperfeito você pode cultuar a Deus. Amém, porque mesmo imperfeito você pode esperar a volta de Jesus com esperança. Terceira lição para nós aqui nesse texto é o fundamento da aceitação, o sacrifício perfeito. Versículos 18 e 19 diz que esses pães, eles não iam sozinhos. Eles eram apresentados junto com um sacrifício abundante e completo, feito em nome de todo o povo. Ao versículo 18. Com o pão, né, esses 2 pães aqui com fermento, oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocausto, ou seja, serão queimados ao Senhor com a sua oferta de manjar, aquela oferta de alimento lá do trigo. E as suas libações, lembram? Derramar o vinho, derramar o azeite e tal, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Colocava isso tudo junto num pacote lá no altar e fogo nisso. Então, versículo 19, oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica, né? De louvor, de gratidão, de culto a Deus. Os pães com fermento, os pães que apontam para uma vida imperfeita, eles não eram apresentados a Deus sozinhos. Aqui, Deus trouxe pão com fermento. Deus não ia aceitar esse pão, porque o fundamento da nossa aceitação é o sacrifício. A sombra está aqui. Esses pães eram aceitos por Deus, porque enquanto era oferecido o pão com fermento, acontecia um grande sacrifício. 7 cordeiros, 1 novilho, 2 carneiros.
um bode, uma oferta comunitária em nome de toda a nação. E isso nos ensina uma verdade central: nossa gratidão e nossas obras só são aceitas, mesmo sendo imperfeitas, porque são fundamentadas diante de um sacrifício que Deus aceita. O sacerdote está oferecendo o pão imperfeito aqui, e o sacrifício, sendo queimado lá. Os pães têm fermento, mas os animais são sem o quê, irmãos? Sem defeito. Eu vou repetir. Os pães têm fermento, mas os animais são sem defeito. A mensagem é clara. A imperfeição do pão é aceita por causa do sangue que está sendo derramado. A nossa imperfeição é aceita porque repousa sobre a perfeição de outro. Repousa sobre a perfeição do Senhor Jesus. A nossa aceitação, ela tem um fundamento e é um sacrifício perfeito. E essa verdade ecoou ao longo da história da igreja. Martinho Lutero, quando começou então toda essa volta para a palavra, sola fide, solus Christus, um dia o vigário do mosteiro pergunta para ele: Lutero, mas se você tirar as nossas obras, as nossas boas obras para a salvação, o que você vai colocar no lugar? Porque Lutero já começava a pregar que a gente é salvo sem obras. E o vigário perguntou: você vai colocar o que no lugar das obras? E Lutero respondeu assim, de forma direta: Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. Lutero até escreveu na Bíblia dele, Romanos 1:17, visto que, Romanos 1:16-17, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele escreveu do lado do versículo assim: somente a fé. O que eu vou colocar no lugar das obras? Cristo. E o que mais? Não tem mais nada. Eu sou esse pão com fermento, imperfeito, impuro, limitado, incapaz em si mesmo. Mas eu sou movido diante do Senhor, apresentado diante do Senhor, enquanto sobre o altar vale para mim o sacrifício do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lembra como, dá para você perceber como isso aqui é maravilhoso? E é claro para nós. Essa verdade ecoou, que Lutero pregou sobre isso e trouxe isso até nós. Não somos aceitos por aquilo que apresentamos, mas somos aceitos por causa daquele em quem confiamos. Quarta lição. São 5, tá? Pode ficar tranquilo. Quarta lição. Pentecoste e a igreja. Um só povo em Cristo. Versículo 20 e 21. Vou ler novamente. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Santa convocação. Reúne o povo todo num lugar só. Nenhuma obra servil fareis. É um sábado especial. Apesar de ser domingo, era um sábado especial. Tinha 2 sábados seguidos. O sábado normal e no domingo seguinte o sábado de pentecostal, vamos dizer assim, de Pentecostes. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perfeito em todas as vossas moradas, perante vossas gerações. A congregação toda era convocada para estar juntos. Então, Pentecostes e a igreja, um só povo em Cristo, um só povo reunido, um só povo convocado, um só povo chamado. Essa festa aponta para algo maior também. Na Páscoa, vemos a morte de Cristo. Foi ou não foi? Nas primícias, vimos o que de Cristo? A ressurreição. E na festa de Pentecostes, vemos a descida do Espírito Santo
e o nascimento da igreja dentro do contexto da nova aliança. Os dois pães, então, encontram seu cumprimento quando quem? Judeus e gentios, pecadores, imperfeitos, são unidos em um só corpo. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim, irmãos, Efésios 2, 14, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, é o contexto aqui, o qual de ambos fez o quê? Um só, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Enfim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, enfim. Os dois pães encontram seu cumprimento quando os judeus e gentios são unidos em um só corpo, como Efésios 2,14. De dois povos fez um só. Por que há fermento? Porque embora sejamos santificados, embora dois povos se tornaram um, embora estejamos unidos com Cristo, ainda somos imperfeitos. A igreja já foi separada. Sim ou não? Sim, mas ela ainda está sendo transformada. Em um certo sentido, nós já somos santos. Em um outro sentido, nós ainda estamos em santificação. E não seremos plenamente sem mácula até quando? Até a vinda do Senhor. Efésios 5, 27, coloca para a gente aí, fazendo um favor. Efésios 5, 27 diz assim, que Cristo vai apresentar a si mesmo a igreja como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando? Quando ele voltar. Sem ruga, sem defeito, sem mácula, é no último dia. Mas nós já somos separados para o nosso Deus. Esta festa, que a tradição associa à entrega da lei lá no Monte Sinai, ela encontra seu ápice em Atos 2. Ali, 50 dias após a ressurreição, ele que é a nossa primícia, sacrificado como nosso cordeiro pascal, o Espírito foi derramado. Olha só, no Pentecostes, lá em Atos 2, Cristo, que é a nossa primícia, ressuscitou porque antes ele foi o nosso cordeiro pascal, agora ele derrama o seu Espírito. E naquele dia que os apóstolos pregaram, eles escolheram 3.000 almas como os primeiros frutos da igreja cristã. Lembram disso? Essa quarta lição, então, ensina de que o Pentecostes está unido à igreja porque nós somos um povo só em Cristo, judeus e gentios, imperfeitos, mas juntos em Cristo. É por isso que o versículo 21 de Levítico 23 fala dessa santa convocação. Quinta e última lição, versículo 21 e 22. Os cantos do campo, uma igreja que serve. Se no 21 nós vimos aí a igreja sendo convocada, ou o povo sendo convocado de Israel aqui para estar junto nesse culto, nesse dia sem obra, o versículo 22 diz assim, quando cegardes, quando forem colher a messe, a lavoura da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. A festa de Pentecostes terminava no altar? Não. A festa de Pentecostes terminava nesse sábado especial, onde o povo ficava congregando ali? Não. A festa de Pentecostes, ele só terminava na lavoura, na colheita.
Os cantos do campo. Fala sobre uma igreja que serve. A festa não terminava no altar. Deus ordenou que o povo não colhesse os cantos do campo. Sabe as espigas perto da cerca? Sabe as espigas perto da estrada? Deixa lá. Sabe as espigas que caíram? Deixa lá. É para o estrangeiro. É para o pobre. É para a viúva. A colheita nunca foi apenas para quem colheu. A colheita era e tinha um propósito muito maior. Não colham do que está no canto, nem o que cai no chão. Deixa para o pobre, para o órfão. Alguns textos lá depois vão dizer para a viúva. Que lei maravilhosa, que festa maravilhosa. A festa não era apenas para quem tinha muito, a festa era para todo mundo. E foi por meio dessa lei, eu já falei isso aqui, que Ruth encontrou graça no campo de Boaz. E por providência divina, dessa história de generosidade entre Boaz e Ruth, nasceu a linhagem de Davi. E finalmente nasceu o Salvador. Deus usou um ato de cuidado ao necessitado para preparar o caminho do Messias. E o que isso nos ensina? Que a igreja do Pentecostes não apenas celebra, a igreja do Pentecostes serve, distribui, compartilha. Sempre alguém rebuscando espigas ao nosso redor. Para concluir, eu quero dizer, irmãos e irmãs, que vivemos hoje num momento único da história da redenção. Estamos entre dois sons. O som do vento poderoso do Espírito Santo em Atos 2, que inaugurou a igreja, e o som da trombeta. A gente não vai ver hoje, mas semana que vem, versículo 23 até o versículo 25, é a festa da trombeta. Vivemos entre dois sons. O som do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o som da trombeta final, que trará a consumação de todas as coisas. O som da trombeta que vai anunciar o fim da colheita. Estamos entre o som do Pentecostes e o som da trombeta no último dia. E o que é que Deus espera de nós nesse intervalo? Espere exatamente o que o Pentecoste nos ensina. Primeiro, que tragamos os nossos pães levedados diante de Deus. Não a vida que gostaríamos de ter, mas a vida que temos. As nossas falhas, nossas lutas e imperfeições. Você não precisa esperar se tornar perfeito para se apresentar a Deus. Quantas pessoas falam assim, eu preciso acertar minha vida, depois eu vou para a igreja. Nunca virá. Você não precisa esperar se tornar perfeito para se apresentar a Deus, porque o sacrifício já foi feito, Cristo já está no altar para você e para mim. Não é isso que Hebreus fala? Que o sangue de Cristo intercede por nós, ou que Cristo intercede por nós, e o sacrifício dele vale por nós no santuário celeste. O sacrifício já foi feito, Cristo já está no altar, o fermento é coberto pelo sangue. A sua aceitação não está em você, mas está nele, está em Jesus. Amém? Segundo lugar, que não nos esqueçamos dos cantos do campo. A colheita não é só para nós. Quem é o estrangeiro que Deus colocou na borda, no canto do seu campo? Quem é? É seu vizinho? Que está em problema com a esposa? Quem é
o órfão que está procurando espigas no chão perto de você? É o seu colega de trabalho que toma remédio para dormir e nem assim consegue dormir? É alguém que perto de você procurando vida eterna em tudo quanto é lugar esquisito e não está indo para Jesus? Quem é o órfão? Quem é a viúva? Quem é o estrangeiro? Quem é o pobre perto de você procurando espigas caídas no chão? E que você pode dizer: eu tenho alimento para você. A colheita não é só para nós, é para o estrangeiro perto de nós, procurando algo no canto do campo. Pode ser o vizinho que passa necessidade, o colega de trabalho que está faminto de pão, faminto de sentido, faminto de vida eterna. A igreja do Pentecostes serve o corpo e proclama o evangelho, porque o mesmo Espírito que nos une é o Espírito que nos envia. Estamos vendo isso lá em Atos, não estão vendo na escola dominical? Espírito que uniu a igreja, que derramou dons e outras línguas e coisas maravilhosas. Chega lá em Atos 13, separe esses homens que eu tenho que enviá-los. O Espírito que nos une é o mesmo Espírito que nos envia para anunciar para todo mundo pobre e órfão e viúvo espiritual por aí, de que no campo do Senhor tem fartura para todo mundo. A igreja do Pentecostes é uma igreja em 3 partes. Primeiro, que arde, porque o Espírito foi derramado sobre ela. A igreja do Pentecostes é uma igreja unida, que tem comunhão, porque Cristo fez de 2 um povo só. Você e eu somos um povo só. E a igreja do Pentecostes é uma igreja que serve, porque a colheita é grande, a seara é grande, e os ceifeiros, bem pouquinhos. Que a nossa vida imperfeita, como seja apresentada diante de Deus com gratidão. E que, ao soar da trombeta, da festa que nós vamos ver semana que vem, possamos dizer: Senhor, colhemos aquilo que Teu Espírito nos deu força para colher. Então, na festa de Pentecostes, aprendemos que somos uma igreja que serve e tem comida no canto dos campos. Aprendemos que na festa de Pentecostes a igreja é formada por um povo só em Cristo. 2 pães impuros, com fermento, judeus e gentios, aceitos diante de Deus, porque um sacrifício está em cima do altar. Aprendemos também que o fundamento da nossa aceitação é um sacrifício que é perfeito. E que mesmo com vida imperfeita, podemos nos aproximar do nosso Deus. A festa de Pentecostes é uma festa de provisão, de sustento de Deus, e deve promover em nós grande gratidão pela colheita de cada dia, pela colheita espiritual.